Saudações meus amigos, com vocês mais uma vez Cristiano falando de Fortaleza para o seu canal do Camarada Comissário. Hoje nós queremos aqui destruir um mito muito disseminado por feministas e especialmente pelos chamados feministas, ou seja, homens que, para cair nas graças das feministas, ou muitas vezes por um estilo de vida um tanto estranho, aderem aos dogmas do chamado feminismo, feminismo moderno, feminismo de terceira, quarta, e dizem que hoje estamos vivendo de quinta geração. Bom, meus amigos, eu estava assistindo a uma entrevista muito interessante, postada e inclusive traduzida para a língua russa no canal do Jordan Peterson. Esse vídeo me foi passado por um camarada da Rússia que estuda o feminismo. O feminismo ele ainda é muito incomum na Rússia. Eu diria até que é muito raro. Mas ele já aparece dentre jovens, garotas, geralmente de classe alta. Geralmente essas coisas aparecem mais entre pessoas de classe alta, de elite, que é uma forma delas desfilarem o seu snobismo. Hoje em dia, como a maioria dos países do mundo são repúblicas, como você não tem mais uma aristocracia, e a aristocracia sempre tinha aquela necessidade de desfilar a sua vaidade, o seu orgulho, fosse pelos seus trajes, fosse por anéis de diamante, fosse pelo seu status social, hoje em dia a maioria dos países não tem mais isso. Então, essas pessoas precisam demonstrar o seu status de elite exatamente através de ideologias como o feminismo, como LGBT, dentre tantas outras. Os chineses, a China, que é governada por um partido comunista, tem inclusive uma expressão que delimita essas pessoas, que as define bem. Eles são chamados de Baizuo. Baizuo significa esquerda branca. É um termo criado para se referir à esquerda ocidental. Uma vez após participarmos da comemoração na época dos 99, não, foi já dos 100 anos da Revolução Russa, 99 anos, perdão. Eu me recordo como eu conversei com um camarada da República Popular da China, ele que inclusive é um militante da Juventude Comunista Chinesa, e eu mostrei para ele uma página de uma organização conhecidíssima aqui no Brasil, no qual, logo na abertura dessa página, você tem 3 mulheres se beijando, e ainda com uma bandeirinha colorida, não era nem uma bandeira vermelha, mas uma bandeira colorida. E eu perguntei para ele, Jinping não, como é que é o nome dele? Xi, né? Xi. Eu não lembro agora o nome todo dele, porque eu sou péssimo, aliás, em nomes chineses. E eu perguntei para ele, camarada Xi, o que você acha, qual é a sua opinião, qual a opinião dos comunistas chineses sobre esse tipo de militância aqui? E ele disse para mim, olha Cristiano, na China nós chamamos isso de esquerda branca. Depois eu vim aprender que esquerda branca se traduz como Baizuo. Quer dizer, e ele disse assim, mas na China as pessoas não levam isso a sério. Isso aí é visto como coisa como sinal de degradação. Aliás, na China agora também está aparecendo feminista. Você vai ver quem são as feministas chinesas, quem são as feministas chinesas. Você dá uma olhada no Instagram dela, você vai ver que tem viagem para os Estados Unidos, viagem para a Europa, para a Rússia. Já viajaram o mundo inteiro. Vamos ser aqui bastante sensatos. Uma pessoa que viaja o mundo inteiro e ainda mora durante boa parte do tempo sem exercer um emprego formal ou mesmo informal em um determinado país, é uma pessoa que tem certamente muito dinheiro, uma pessoa que tem muito poder econômico. Nós sabemos que hoje a República Popular da China é um estado que tem, inclusive, bilionários. É um estado que tem bilionários, tem capitalistas no Partido Comunista Chinês.
Capitalistas que, por sua vez, terão filhas, que serão mimadas, serão riquinhas e levarão uma vida invejável para a maioria das trabalhadoras daquele país. Ou seja, o feminismo ele é uma ideologia elitizada. Se você procurar nas faculdades, você vai ver que faculdades particulares, principalmente, elas são cheias de feministas. Porque geralmente nessas faculdades você tem o quê? Você tem exatamente garotinhas que vivem reclamando do patriarcado, mas que têm a sua faculdade paga lá por um patriarca bobão, que trabalha duro para colocar aquela garota na faculdade, para ela chegar lá e viver falando mal do patriarcado. Esse é o nível das feministas. Mas enfim, como é que se chama essa reportagem aqui no canal do Jordan Peterson? Canal que inclusive tem até traduções para o russo, que me surpreendeu. E antes de qualquer coisa, quem é o Jordan Peterson? Jordan Peterson é um psicólogo, doutor e professor canadense. Ele que em sua juventude era muito próximo de ideias socialistas, mas que infelizmente frequentou um meio inadequado. De acordo com ele, ele começou a ver que muitos dos companheiros dele socialistas eram caras que não trabalhavam, que não queriam saber de trabalho, só queriam saber de reclamar, e por isso ele acabou se desiludindo com o socialismo. É evidente que, claro que ele foi colocado em uma organização errada, que foi o Novo Partido Democrático do Canadá. Seria uma espécie de PSOL, digamos assim, uma espécie de PSOL, um partido que absolutamente nenhuma relação tem com as ideias de Marx. O PSOL, que é o Partido Socialite do Leblon, um partido que sempre esteve voltado, quer dizer, para o interesse das classes mais altas, para o esnobismo daquelas classes médias interessadas apenas em políticas identitárias, feminismo, LGBT e assim sucessivamente. Ideologias essas que não têm absolutamente nenhuma relação com as ideias do professor alemão Karl Heinrich Marx. Então, aqui, nós não nos filiamos à matriz ideológica, político-ideológica do professor Jordan Peterson, mas consideramos como sendo de grande proveito e progressistas as suas ideias referentes ao feminismo e ao chamado movimento LGBT, que são o quê? Nada mais são do que tentáculos da nova ordem mundial, ou seja, da globalização, da supressão das tradições nacionais, da língua nacional, inclusive, isso aqui é muito importante. Quem leu Aldous Huxley, que a propósito é um dos escritores favoritos do Jordan Peterson, provavelmente deve lembrar da chamada nova língua. Nova língua que, por sua vez, tem lugar no chamado admirável mundo novo. Um mundo completamente desumanizado, no qual triunfou exatamente a globalização e a desumanização do homem. Jordan Peterson chegou a ponto de ser, inclusive, caluniado e difamado por ele se opor a utilizar pronomes neutros em língua inglesa como Zé, porque, segundo ele, não iria se tornar um arauto, se tornar um porta-voz desse tipo de degradação da língua inglesa. Para quem não sabe, o Canadá aprovou uma lei no qual, se você se recusar a chamar uma pessoa identificada como não binária, como transgênero, como todas essas coisas que eles adoram inventar, esses neologismos. Então você pode ser preso por discriminação e considerado como sendo um violador dos direitos humanos. Ou seja, crime esse que a propósito é imprescritível no Canadá. Seria mais ou menos como uma lei de segurança nacional, só que seria uma espécie de lei de segurança transexual, coisa que, aliás, muita gente com certeza adoraria criar no Brasil, uma espécie de lei de segurança transexual. O sujeito se recusa a chamar o Pablo Vittar de ele, ela, ou seja lá de como aquela criatura se identifica. Então você estaria praticando um ato de discriminação, um crime imprescritível, e estaria sujeito inclusive a ir para a cadeia por conta disso. Ou, na melhor das hipóteses, se é que nós podemos chamar de melhor, de perder o emprego. Apesar de que
Muitas companhias privadas já fazem isso. Inclusive, eu tive aqui uma notícia de um dos camaradas que acompanham o nosso canal. Ele escreveu aqui para mim que uma empresa igual Inclusão e Liberdade tem uma espécie de questionário. Uma espécie de questionário no qual chamado diversidade. E na pergunta 5 até a 6, ele pergunta para você qual é a sua orientação sexual. Vejam só que opções ele coloca aqui. Assexual, bissexual, demissexual, gay, heterossexual, lésbica, pansexual, polissexual, outro. E tem eu prefiro não me identificar. Quer dizer, eles colocam aqui várias opções, mas várias mesmo. Agora eu me pergunto, qual é o interesse de uma empresa em querer saber qual é a orientação sexual do sujeito? Que interesse eles têm no que o sujeito faz entre quatro paredes? No meu humilde entender, isso faria algum sentido quando se trata de uma empresa que, como acontece, aliás, em alguns países, no qual você precisa fazer um exame de saúde. E geralmente empresas, sejam elas estatais, particulares, seja quais forem, querem pessoas saudáveis. Nós sabemos que determinadas categorias de pessoas têm mais propensão, e isso inclusive é estatística, se você pesquisar as estatísticas do controle de doenças infecciosas dos Estados Unidos, você vai confirmar isso aqui que eu estou dizendo, isso aqui não é nenhuma fobia, isso aqui não é nenhum preconceito. Determinados tipos de pessoas, que eu não vou dizer quais, para evitar a censura do YouTube, estão mais propensas a adquirirem doenças sexualmente transmissíveis. Determinados tipos de pessoas estão mais propensas a adquirir determinados tipos de hepatite. E é claro que se uma pessoa assim ingressa em uma determinada empresa, a empresa vai ter que arcar com os custos do tratamento daquela pessoa, quer dizer, vai ser mais gastos para curar, por exemplo, para tratar uma pessoa de AIDS ou de algum outro tipo de doença sexualmente transmissível. Então, nesse sentido, faria sentido perguntar qual é a orientação, mas que não é o caso aqui. É claro que eles não fazem por esse motivo. Eles fazem isso aqui por motivos de politicamente correto liberal, diga-se de passagem. E aí ele coloca aqui várias opções exatamente já para ver se o indivíduo adere àquele sistema de ideias deles. Sistema de ideias no qual você tem 1001 tipos de orientação e de outras coisas mais. E muitas pessoas não concordam com isso. Isso não quer dizer que essas pessoas sejam discriminadoras. Não, simplesmente quer dizer que essas pessoas têm respeito por uma coisa chamada natureza. A cultura brasileira, como aliás fez questão de lembrar a doutora Camille Paglia, que é uma professora da Universidade de Yale, é uma cultura intrinsecamente ligada à natureza. Nós temos no Brasil a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, no qual você tem inclusive povos tradicionais, comunidades indígenas, comunidades que estão lá há centenas, estão há milhares de anos. E nessas comunidades você tinha o quê? Você tinha um homem e mulher. Não tinha terceiro, quarto, quinto, milésimo gênero. E você tinha um pronome a ser usado para homem e para mulher. Você não tinha um terceiro pronome. Na língua inglesa, eles agora querem criar um tal de Zé. E em países como o Canadá, se você não utiliza o Zé, que é um neologismo pós-moderno, então você pode ser preso por discriminação e violação dos direitos humanos, segundo a lei canadense. E nessas horas, você percebe qual é o verdadeiro objetivo dessas pessoas. Essas pessoas não são pessoas que estão lutando porque são discriminados, por isso, por aquilo. Não. São pessoas que têm um projeto de poder. Têm um projeto de poder e que querem impor um pensamento único
querem impor uma ideologia totalitária, a ideologia deles, no caso, a ideologia essa que não tem absolutamente nada a ver com o marxismo nem com o comunismo, mesmo porque Marx era um homonegativista convicto. Marx, quando apresentaram a ele escritos do Karl Ulrichs, que era um ativista LGBT da época, digamos assim, né, os chamados uranistas, como eles se chamavam na Alemanha, Marx chamou a isso de indecência travestida de ideologia. E Engels foi que escreveu mesmo contra essa gente. Engels, inclusive, utiliza termos como, por exemplo, Arschficken nas obras dele. Arschficken, que é um termo que se traduz como come-u. E aí eu não vou dizer exatamente come-u de outro homem, claro. Ele utiliza esse termo. Ele ele utiliza expressões como abominação, referentes, por exemplo, à história de Ganímedes, na mitologia grega. Então, os fundadores do marxismo, e também aqueles que desenvolveram o marxismo, como Lenin, como Stalin, Stalin tem um texto chamado Degenerado e Idiota, no qual ele responde a um desses que aí estão, vocês sabem quem, britânico, e ele utiliza termos picantes, exatamente para combater todos esses modismos aí que já vêm sendo trabalhados há centenas de anos até. Muita gente acha que isso é uma coisa que apareceu agora, mas não. As pessoas hoje estão no poder, hoje estão criando leis exatamente porque estão organizados, porque estão articulados e também vêm há muito tempo trabalhando em cima das suas ideologias. E o Jordan Peterson, nesse sentido, é um progressista no aspecto em que ele combate o feminismo, as ideologias de gênero, dentre outras mais. Ele tem um canal que chega, inclusive, a milhões de visualizações, pessoas do mundo todo, porque as próprias mulheres, inclusive, estão vendo que isso aí não vai levar a nada. Isso aí está levando à degradação da cultura ocidental. Esse vídeo que eu assisti dele é uma conversa com a professora doutora de Yale, Camille Paglia, no qual eles discutem o feminismo, como o feminismo está destruindo a cultura e os homens. Um vídeo muito interessante que eu recomendo para vocês. Para quem sabe inglês, claro, que eu não sei se há legendas em inglês no canal dele, mas quem puder assistir, excluindo, claro, as considerações pessoais dele sobre o marxismo e o socialismo de uma forma geral, com certeza vai se interessar pelo trabalho, pela pesquisa desse psicólogo e professor canadense.